João, capítulo de número 6, versículo de número 15, está escrito assim: sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo, pegá-lo, para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Feche sua Bíblia, feche os seus olhos. Meu Deus e meu Pai, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor tem nos dado mais uma vez a oportunidade, o privilégio de estar na Tua casa, reunidos como igreja, para glorificar e exaltar o Teu nome, na grandeza e na beleza da Tua santidade. Pedimos, ó Deus, que o Senhor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, venha nos fazer conhecer os Teus caminhos, venha nos fazer conhecer a Tua vontade. Pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha iluminar os olhos do nosso entendimento, e que nós possamos entender a Tua palavra, que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. E pedimos e agradecemos ao Senhor, porque o Senhor não aceitou ser tomado para ser feito rei antes do tempo, para que hoje nós possamos declarar que o Senhor é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o que nós, orando, agradecendo e crendo, o Senhor nos dará graça para entender a Tua palavra. Agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se a igreja crê nisso, diga amém, Jesus. A palavra diz que Jesus, aqui no capítulo de número 6, no versículo de número 15, ele foi chamado, ele foi convocado para ele percebeu que os judeus, vendo os milagres, vendo as curas, vendo tudo aquilo que ele fazia de poderoso, eles estavam clamando por um rei, porque eles eram governados por Roma, os romanos. E aquilo não estava agradável para os judeus, ser governado pelos romanos. E então eles viram que Jesus seria um rei mais gracioso, que Jesus seria um rei mais misericordioso, que ao invés de ser um rei que requer o imposto, ia ser um rei que multiplica o pão e o peixe. Que ao invés de ser um rei que bate e fere com a espada, ele seria um rei que cura uma ferida de espada. Então Jesus ali, ele tinha todas as características de alguém que para algumas pessoas deveria ser o rei, e é um rei mesmo, um rei que senta no trono, governa, e é político e toma as decisões. Só que nós sabemos que Jesus, ele veio com uma missão, diga assim, uma missão. E a missão que ele veio foi viver a vida que nós não seríamos capazes de viver, para morrer a morte que nós merecíamos morrer, para só então ser elevado aos céus e então ser feito rei. E aqui foi feito para ele a proposta dele ser feito rei antes dessa hora. Foi feito para ele a proposta dele ser feito rei antes dele sofrer os açoites, antes dele sofrer a coroa de espinhos, antes dele sofrer o prego nas mãos, o prego nos pés, antes dele sofrer tudo aquilo que ele passou ali na mão dos judeus, a traição de Judas. Ele foi chamado para ser feito rei antes de tudo isso. E ele sabia que você e eu, que somos de Deus, jamais podemos chegar numa posição de rei, ou seja, uma posição de exaltação, sem primeiro ter sido humilhado. Porque a Bíblia diz assim, aquele que é humilhado, aquele que se exalta será humilhado, e os humilhados serão exaltados. Nós sabemos que no mundo, os filhos do diabo, eles não precisam seguir essa regra. Tem filho do diabo que não foi humilhado, fez um pacto, o diabo pôs ele numa posição de exaltação. Mas nós que somos de Deus, existe um procedimento, existe um caminho a ser trilhado. E todo filho de Deus que um dia chegar numa posição de honra, seja de rei, seja na sua vida no casamento, seja na sua vida financeira, antes de você estar por cima, Deus vai permitir você estar por baixo. Antes de você ter muito dinheiro, Deus vai permitir você ter pouco. Antes de você ter muita autoridade, Deus vai permitir você ter pouca autoridade ou nenhuma autoridade. Para quê? Para que você vá chegando lá com o coração treinado, com o coração preparado para quando você for aprovado por Deus para chegar no lugar que Ele tem para a sua vida, que no caso de Jesus que era rei, você esteja lá de maneira digna. Você possa se lembrar de onde Deus te tirou e ser grato. Você possa se lembrar de onde Deus te tirou e falar, eu estou aqui
mas eu passei por isso, eu passei por aquilo, eu estou hoje nessa posição, é graças ao favor de Deus. Mas o favor de Deus que me trouxe até aqui, foi o mesmo favor de Deus que me conduziu pelo caminho que me preparou. José, ele foi colocado como governador do Egito. Ele se tornou tipo um rei, tipo uma pessoa de posição elevada. Só que antes de se tornar governador do Egito, ele passou pela prisão, ele foi acusado injustamente. E então em tudo isso ele foi aprendendo, em tudo isso ele foi sendo lapidado, em tudo isso o caráter dele, a natureza dele foi sendo lapidada conforme a vontade de Deus. E num determinado dia ele profetizou, revelou o sonho de Faraó e foi posto ali como governador do Egito. Mas só que ele não foi colocado com 17 anos, por quê? Porque era necessário o processo. Com Deus é necessário o processo. Com os filhos de Deus é necessário o processo. Então, Jesus já sabia que ele ser rei um dia já estava na história escrito para ele se tornar rei. Só que eles queriam fazê-lo se tornar rei antes da hora. Eles queriam fazer ele se tornar rei antes de carregar a cruz. Eles queriam colocar na cabeça dele uma coroa de ouro antes que fosse colocada uma coroa de espinhos. Jesus é digno de uma coroa de ouro, sim ou não? Sim. Mas era necessário primeiro que ele tivesse uma coroa de espinhos. Porque para ele ser o rei que ele tinha que ser tentado em várias coisas. Ele tinha que ser tentado acerca do pecado. Ele tinha que ter sido tentado ali, o diabo tentou ele no deserto. A Bíblia diz acerca de todas as coisas. E então, quando ele foi tentado em todas as coisas, depois de passar pela prova, a Bíblia diz que quando ele ressuscitou, ele diz assim: eis que é me dado todo o poder nos céus e na terra. A Bíblia diz que ele subiu aos céus e está sentado como rei à direita de Deus. Por quê? Porque agora ele pode ser, não só apenas, ele ia ser rei. Mas como ele esperou o tempo de Deus, aceitou passar pelo processo, a Bíblia diz que ele não é chamado apenas de rei. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Então tem muitas pessoas que elas cedem a proposta do diabo para chegar em algum lugar, para ter um dinheiro, para ter uma posição. Às vezes o que o diabo está prometendo já é algo que Deus já tem para a pessoa. Só que Deus tem através de um processo. Deus tem através de uma circunstância primeiro que a pessoa vai ter que ser passada. E as pessoas muitas vezes, por não ter a paciência de esperar o tempo de Deus, elas vão e aceitam aquilo que o diabo oferece, que na verdade também é a vontade de Deus, só que lá na frente, lá no futuro. É como uma pessoa que Deus tem para ela ser bem sucedida financeiramente, e o diabo provê para ela ali um dinheiro grande e desonesto. A vontade de Deus já é um dinheiro grande, mas não é que ele seja de maneira desonesta. Então um dos segredos da vida cristã é você saber, entender em qual etapa da vida que Deus tem para você está hoje. Se era já para você ser rei e você ainda não está, você tem que tomar posse e entrar na posição. Mas se Deus está trabalhando ainda na sua vida, no seu caráter, alguma coisa, você precisa entender que é tempo de ser tratado. Davi, com 17 anos, estava sendo ungido rei, mas ele assumiu a posição de rei quando ele tinha 30 anos. Por quê? Porque era o processo de Deus na vida dele. Ele tinha que ser tratado, ele tinha que ser treinado, ele tinha que primeiro ser treinado cuidando de ovelhas, para depois ele ser confiado em cuidar de gente. E se ele fosse fiel cuidando de animais, que era também de Deus, ele ia ser fiel cuidando do povo de Deus. Então Jesus, ele não queria ser posto rei nessa hora. E a Bíblia diz que ele fez? Ele retirou-se. Tem muita gente que quando você fala com ele assim, uma posição elevada, ele nem ora, nem cogita a possibilidade de rejeitar. Por quê? Porque acha que toda porta que se abre é de Deus, que toda oportunidade que surge é boa, e não é verdade. As oportunidades de Deus, a Bíblia diz, a riqueza que Deus dá, ela não acrescenta dores. Jesus, se você não aceitasse isso aqui, ia dar problema de várias maneiras. Por quê? Porque ele não estava na hora ainda de ser posto ali na posição de rei. O momento agora era de ensinar, o momento agora era de pregar. Depois ia chegar o momento de ser aceitado. Mais para frente ia chegar o momento de ser colocado a coroa de espinhos. Depois o
o prego nas mãos, depois o prego nos pés, depois a lança do lado, enfim, depois a morte, depois a ressurreição, e depois ele ia ser chamado de rei. E então um homem colocou assim, não sei se foi Pilatos, colocou na cruz dele assim, ó, rei dos judeus. Aí alguém falou assim, não, mas ele não é rei não. Aí o Pilatos falou, ele é rei, está escrito, não vou mudar. Por quê? Porque quando chega o tempo de você ser chamado de rei, ou quando você chega o tempo de você desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida, não adianta ninguém lutar contra, não adianta ninguém tentar impedir. Deus, ali eu creio que Deus permitiu o Pilatos falar isso para ficar claro, não tem como mudar. Depois que você tomou a posição, que você passou pelo processo, não tem uma macumba, não tem sorte, não tem uma crise política, não tem uma crise financeira que vai tirar você de lá. Por quê? Porque você chegou lá não abrindo portas na força do braço. As portas foram abertas por Deus. Jesus disse lá em Apocalipse, a porta que eu fecho, ninguém abre. A porta que eu abro, ninguém fecha. Então quando Pilatos colocou na cruz de Jesus lá assim, rei dos judeus, alguém reclamou e Pilatos falou, vai ficar escrito aí rei dos judeus. Por quê? Porque é justo. Agora eu posso pôr aqui para ele rei dos judeus. Então vai chegar um momento da sua vida que Deus vai te prosperar. E alguém vai tentar tirar a sua prosperidade e Deus vai dizer, não, ele vai ficar próspero. A economia vai poder estar ruim, mas Deus vai dizer, não, mas ele vai ficar próspero. Eu estou dizendo, porque ele já passou pelo processo. Então com Deus não tem a ver com a crise, não tem a ver com se o governo é bom, não tem a ver se, entendeu? Se você está com sorte, não. Tem a ver com você entrar num tempo de Deus. Se Deus determinar assim, um tempo agora na sua vida de prosperidade, Ele pode enviar animais para te alimentar, pode fazer com Elias, Ele pode fazer cair pão do céu, Ele pode fazer o que for necessário para fazer você ficar na posição que Ele te deu. Muitas pessoas que hoje estão num lugar e tem muita gente tentando tirar e não consegue, tenta mexer de todo jeito para tirar e não consegue. Você fala assim, nossa, mas fulano não sai, parece que de todo jeito alguém mexe, tira, tenta fazer, mas não sai. É porque chegou numa posição que Deus permitiu chegar. E se Deus permitiu chegar, você vê que o esforço é grande. Às vezes, por exemplo, a gente vê na política brasileira que o presidente, ele custou chegar lá. E hoje é uma força muito grande para tentar tirar. Mas você vê que mexe. Quando alguém me fala assim, ó, surgiu uma notícia tal de que agora vai ter um negócio. Fala, não vai dar em nada. Você me conta daqui uma semana se vai dar em alguma coisa. Eu já sei que não vai dar em nada. Por quê? Porque eu discerni que com todas as limitações e defeitos e fraquezas, ele chegou lá com a ajuda de Deus. Estou dizendo que ele representa a igreja, não estou dizendo que ele é cheio do Espírito Santo, não estou dizendo nada disso. Eu, com o meu discernimento, eu acredito que se ele chegou lá contra tudo que é contra ele, do jeito que foi, chegou lá e está lá, não tem condição de não ter sido Deus que deu ajuda para ele chegar lá. Aí você vê muita força tentando tirar, todo lado você vê a mídia, você vê os partidos contrários, você vê os partidos que já foram, gente que já foi junto. E quando chega para mim falando assim, ó, agora vai sair. Eu falo, não vai sair. Não vai, porque é Deus que pôs. Depois que Deus pôs, só Ele pode permitir que tire. E aí, é com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Não tem nada que Deus fez, porta que Deus abriu, que uma macumba vai fechar, que um inimigo vai fechar, que alguém mal intencionado vai fechar. Por quê? Porque Deus sabe o que a pessoa passou para chegar até ali. Deus sabe o que a pessoa passou com Deus. Deus sabe as provações, os testes que a pessoa passou. E se a pessoa chegou na posição, e se foi Deus que levou, você pode ver, falar assim, ó, fulano está tentando. Não vai dar em nada. Por quê? Porque o mesmo Deus que levou até lá, é o mesmo Deus que sustenta a pessoa lá. É igual a questão da salvação. O mesmo Deus que te salva, é o Deus que te manda. A maior porta que Deus pode abrir na vida de uma pessoa, é a porta da salvação. Depois que essa porta foi aberta por Deus, a pessoa entrou nela. A Bíblia diz que a pessoa, a Bíblia diz, ó, aqueles que o receberam, Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí a pessoa entrou com a porta do Filho de Deus. Não tem nada que alguém vai fazer que vai tirar a pessoa dessa porta. Por quê? Porque é um negócio que demorou muito, é um negócio que deu muito trabalho. No caso, Jesus pagou o preço. A pessoa passou por muitas lutas até ela abrir a mente para ela receber Jesus.
Ela passou por tudo isso, pelo amor, seja pela dor que for, e recebeu Jesus. Passou pela porta, se tornou filho de Deus. O mesmo Deus que abriu a porta, mantém ela lá naquela posição. Tem pessoas que Deus prefere colher ela, ceifar a vida dela, morrendo, mas morre salvo. Por quê? Porque se ele chegou nesse lugar, ele não é tirado desse lugar. E Deus é fiel para te guardar. Por isso que tem gente que trabalha, eu posso dizer, se converte tarde na vida. Por quê? Porque não era ainda o tempo de Deus na vida dele. Mas na hora que chega lá também, se torna uma bênção, se torna uma pessoa que serve a Deus, às vezes com mais fidelidade do que alguém que serviu a vida inteira. Por quê? Porque ele sabe o que ele passou nas mãos do diabo, sabe o que passou ali no mundo sem Deus, e quando ele reconhece Jesus, começa a viver a vida que Deus tem para ele, ele fala, nunca mais eu quero voltar. Eu não sinto saudade nenhuma. Por quê? Porque hoje eu estou na posição que Deus ele tem para a minha vida. Então que você possa, sempre que você receber uma proposta de ir para um nível maior, se pergunte se é o tempo de Deus. Se você está solteiro, surgiu a oportunidade de casar, é um nível maior. Pergunte se é o tempo de Deus. Você está desempregado, você abriu uma porta num lugar, olha a Deus, Deus, é da sua vontade, e também não espere Deus falar que sim, espere Deus falar que não, porque o básico é a porta abrir e você entrar. Porque eu já vi aquele ditado, quem cala, consente. Você está desempregado, uma porta se abre, você ora, se Deus quiser te dizer que não, Ele vai fazer você sentir que não. Igual você está querendo, igual eu fazia quando eu ia namorar. Eu nunca esperava Deus falar que sim. Eu já queria, e eu orava, eu esperava que Deus falasse que não. Porque se Ele não falasse nada, o meu ditado era, quem cala consente. Ó Deus, se você não falar nada, quem cala consente. Mas sempre falava que não, por quê? Porque Ele queria interferir. Então, sempre Deus, que você orar, para saber se é hora ou não, de entrar num relacionamento, de mudar de cidade, de ir para um novo nível em qualquer área, ore a Deus para saber se é o tempo. Às vezes a porta é boa, ser rei, mas às vezes não é o tempo de Deus. O que importa não é só se a porta é boa, o que importa é que seja tempo de Deus você entrar nela. Porque se você entra nela fora da hora, ela deixa de ser bênção. Se você recebe um dinheiro, você não está pronto para receber, ele se torna uma maldição na sua vida. Se você recebe uma promoção e o seu caráter não está aprovado ainda, você vai ficar soberbo. Então Deus está muito mais preocupado com tratar o seu caráter do que abrir uma porta para você. Porque abrir a porta é a coisa mais fácil. Ele abre a porta num dia. Agora, tratar o nosso caráter, ele demora anos tratando. É ou não é? A gente está na igreja tem quanto tempo? Até hoje Deus não está tendo que trabalhar? Por que não é igual abrir uma porta? Estava assim, e agora pronto. É uma pessoa mansa. Era bravo, agora é manso. Era uma pessoa agressiva, agora é uma pessoa calma. Era uma pessoa completamente do mundo, e agora é uma pessoa que odeia tudo que é do mundo. Você não vê falar de ninguém assim. Por quê? Porque dá muito mais trabalho para Deus trabalhar com nós do que Deus abrir as portas para nós. O nosso maior inimigo, se a gente puder falar assim, no nosso avanço, não é nem o diabo, porque o diabo Deus trata com ele facilmente. O nosso maior inimigo no nosso avanço espiritual somos nós mesmos, porque é a gente que dá trabalho para Deus, a gente que dá trabalho para Ele mudar o nosso caráter. E como Ele escolheu fazer dessa maneira, então vai ter que demorar. Ele poderia falar assim, ó, chegou na igreja, era ruim, fica bom na hora. Era mal, fica bom na hora. Era do mundo, na hora que chega na igreja, passa a odiar tudo que era do mundo. Todo mundo que era submisso, vem para a igreja, fica submisso no mesmo dia. Aí no dia que você chegasse, abrir todas as portas, você começava a viver um mar de rosa. Só que não é assim que funciona. Não por causa da bondade de Deus que não quer te dar isso, mas porque você não é trabalhado tão facilmente no seu coração. Amém?